Já está aqui no estúdio, meu convidado do programa de hoje é o PRF Andrei Milton. Satisfação recebê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde, seja bem-vindo ao RU. Muito obrigado, Adilson. Obrigado a toda a equipe do Rondônia Urgente e ao espectador que, mais uma vez, nos agracia comparecendo aqui, vendo o seu programa e sendo informado pelas notícias da PRF. Perfeito. Andrei, a gente já até antecipou que vai acontecer um leilão da PRF agora nos próximos dias. Eu queria entender um pouquinho como é que vai acontecer esse leilão, qual que é mais ou menos, pelo menos a demanda que já existe, que tipo de veículo, como as pessoas vão fazer para participar, como é que está a programação para este leilão em tempos de pandemia, tem que se reinventar, né? Precisa, tudo está sendo reinventado, né? A gente está fazendo novas adaptações na sociedade. E você fez uma pergunta bacana, porque quando fala leilão da PRF, muitas pessoas acham que são as viaturas da PRF. Existe esse tipo de leilão também, mas esse leilão específico que vai ser feito aqui em Porto Velho, de 14 de junho até dia 21 de julho, é de veículos que foram apreendidos e os donos não foram reclamar esses veículos depois. Então, em uma operação policial, o veículo foi removido ao pátio por qualquer que seja o problema, falta de pagamento de documento, pneu careca e aí vai, e o proprietário ou o motorista da época não foi reclamar esse veículo, ele fica lá no pátio da PRF, 90 dias depois a lei nos permite fazer o leilão para dar vazão. Isso é recente ou já há muito tempo que é esse prazo específico, 90 dias? Porque é muito comum a gente ver, né, veículos propriamente dito, sendo deteriorados ali nos pátios das PRFs Brasil afora. Isso é algo novo ou já perpetua? Não só das polícias rodoviárias federais do Brasil, como de qualquer órgão de segurança, ou DETRAN também, a legislação antes ela amarrava muito mais. Ela dava um prazo de 6 meses para o proprietário reclamar o veículo, e se ele não reclamasse, você precisaria esperar mais 6 meses para iniciar o processo de leilão. Então, você pensa aqui no nosso estado de Rondônia, que tem um sol muito forte, o veículo ia ficar 1 ano deteriorando, e você vê aí... E a gente sabe que não temos uma estrutura para guardar esses veículos com uma condição de preservação, né? Hoje em dia, você tem estruturas mais adequadas, mas no passado era muito ruim. E ainda o que existe hoje não é o 100% ideal, né? Manter coberto, como se fosse um carro seu, especificamente. Então, a gente não tem toda o mesmo cuidado que o proprietário vai ter, uma garagem coberta que mantém as condições. Então, com o decorrer do prazo, do tempo, e no tempo, em condições climáticas, prejudicava muito. Hoje, o prazo de 90 dias foi alterado por lei e dá maior agilidade, permitindo que esses veículos, os que estão em condições, voltem a rodar e os que não estão em condições sejam vendidos como sucata para que as pessoas que trabalhem com mecânica ou até ferro velho possam aproveitar essas peças e colocar aquele produto de volta na sociedade, rodando e fazendo dinheiro, estimulando a nossa economia. Então é bom que se diga, a gente está falando de veículos apreendidos há cerca de 90 dias, que é o prazo máximo, e é claro que tem todos os protocolos posteriormente, que já logo vem à mente, né? São aqueles veículos de 10, 15 anos que foram apreendidos. Não, isso é uma questão de produtos oriundos das ações da polícia de um prazo mais recente, até porque a legislação mudou e dá essa devida condição. As pessoas que podem participar desse leilão, haja vista que ele será virtual. Isso. Qualquer pessoa, a gente fala no estado de Rondônia, mas por ser virtual, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo está apta a participar do leilão. Existem algumas restrições que são aplicadas aos próprios funcionários da Polícia Rodoviária Federal e parentescos ali. Mas é algo tão específico que o que eu posso falar? Qualquer espectador, 99% dos espectadores aqui, dos adultos, hoje que não tenham nenhum tipo de restrição criminal, podem participar ali do leilão. Basta entrar no site da empresa que está organizando o leilão, fazer os cadastros e cumprir com os prazos certinho. São 72 horas até a aprovação do cadastro, então, como o leilão começa a rodar na próxima segunda-feira, é bom que, se você tiver interesse, já inicie o seu procedimento de cadastro hoje. Bem pontuado, Andrei. Então, é importante que traga essa informação. Só me confirma, esse é o site oficial da empresa parceira que vai fazer a parte logística, tecnológica do leilão, correto? Exato, o site Rondônia Leilões, e é bom que a pessoa esteja atenta ao site correto, para evitar fraudes, golpes e outras coisas que podem acontecer na internet. Você que está acompanhando o programa agora, que de repente tem interesse em participar, primeiro ponto, observar aí o site, se é o oficial, rondonialeilões.com.br. Segundo ponto, não tem como você participar do leilão no dia em que ele começa, você tem que fazer um pré-cadastro, é isso? Isso. Na verdade,
Existem prazos ali, como estão na tela, de datas específicas, né, em que vão ocorrer os leilões. Mas se você tentar no dia mesmo, fazer o cadastro, iniciar, você não vai conseguir, você vai perder a oportunidade, porque a equipe precisa conferir alguns documentos do pré-cadastro. Por quê? Como é um leilão online e vai mexer com expectativas das pessoas, você não pode deixar qualquer um fazer um simples cadastro ali com o nome e CPF. A gente tem que confirmar que aquela pessoa existe, que ela tem condições de estar participando do leilão e que não é nenhum tipo de fraude, para não ocorrer aquelas coisas de leilão de ficar tentando aumentar o preço ou algum outro tipo de fraude que vá prejudicar alguém que está realmente interessado. Então, 72 horas é o prazo que a empresa pede para fazer toda a conferência cadastral dos interessados para que seja feito o leilão da maneira mais honesta e justa possível para todos os participantes. Agora, Andrei, não gera dúvidas na pessoa sendo 100% virtual, mas vai haver uma condição do cidadão que tem interesse fazer uma visita para conhecer como estão esses veículos de forma presencial? Exato. As pessoas que moram em Porto Velho ou residem próximo daqui, que têm interesse de ir até lá, a gente tem essas pessoas, apesar de o site colocar fotos do veículo, dos lotes que estão ali para que a pessoa verifique, tem quem prefira ir lá e ver, tocar o veículo. Você é do tipo Santo Tomé, só acredito vendo? Eu ia fazer essa analogia mesmo. Assim, tem gente que é mais igual ao Santo Tomé mesmo, que tem que ir lá, só vai acreditar vendo, tocando, e aí vai estar aberto para visitação na próxima segunda-feira. A partir de segunda já pode. Isso. Vai ser só um dia de visitação, tá? Então, a pessoa, durante o horário comercial, ela vai poder ir até lá e, para dar segurança para essas pessoas que têm interesse em ir lá visitar, todos os protocolos referentes à pandemia estão sendo seguidos lá. O uso da máscara obrigatório, o álcool, com certeza, é uma ferramenta que hoje já faz parte do dia a dia do cidadão. Sim. O distanciamento é um pátio amplo, né? É um pátio amplo, mas a gente tem quantidade de pessoas limitadas por vez que vão poder estar frequentando ali. Então, não vai ser de forma aleatória, vai ter uma organização ilimitando a quantidade, caso necessário, segura, faz a rotatividade para manter a segurança. Acho que isso é o mais importante, né? É a segurança sanitária de todos, porque é interesse da PRF que esses veículos voltem a circular, porque é bom para a economia, é bom para todos, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pegar esse interesse econômico e colocar ele em detrimento do interesse de saúde. Tem que encontrar um equilíbrio, né? A questão sanitária e a questão econômica caminhando juntos, evidentemente. Tem uma ideia da quantidade de veículos e um outro fator, a gente conversava, inclusive, durante a paradinha ali para o recado do China Norte. Esses veículos são somente da competência da atuação da Polícia Rodoviária Federal no âmbito de Porto Velho, município de Porto Velho, não é todo o estado, só Porto Velho. Isso, o leilão dessa vez ele está sendo fracionado aqui só na capital do estado, com veículos que foram apreendidos na capital e na nossa área rural, que é muito grande, né? Se um veículo for apreendido lá em Jaci, por exemplo, vai ser trazido para o pátio de cá. Mas é todos os veículos apreendidos no município de Porto Velho. Eu não sei precisar uma quantidade, mas é na casa de centenas, porque motocicletas a PRF apreende por semana e mais de 10. Em situação tem muita opção, né? Tem, principalmente para quem está interessado em motocicleta, para você que trabalha com oficina de motocicleta, tem muitos lotes, a gente chama a moto individual de lote no leilão, né? Muitos lotes que eles não podem ser documentados mais, porque a moto ela foi avaliada por uma equipe técnica como inservível para uso, mas ela é vendida como sucata. Então, para peças, para quem trabalha entre outros, com reposição, tem uma boa oportunidade. E os veículos que são passíveis de sair rodando dali, o motorista, o proprietário, o novo proprietário interessado no leilão, ele já compra um veículo sem nenhuma pendência judicial ou administrativa. Então, o veículo sai pronto para ser documentado no nome da pessoa. Não tem nenhuma multa, nenhum atraso de licenciamento. Nesse ponto pegou a documentação do leilão, vai até o Detran e passa para o seu nome sem nenhum tipo de dor de cabeça. Com total procedência, afinal de contas, a realização do leilão é pela própria PRF em parceria com o site Rondônia Leilões. Rondônia Leilões, não confunda, rondonialeilões.com.br. Meu querido amigo Rai Jesus, que não é só uma carequinha linda, brilhosa nos bastidores da televisão brasileira, tem uma pergunta pertinente, ele acabou de buzinar aqui. Tem uma quantidade específica de veículos que cada participante do leilão pode adquirir? Ou se eu quiser comprar mais de um, eu posso?
Você pode comprar mais de um. Na verdade, vai ser limitada a sua capacidade financeira, né? Às vezes você está juntando um dinheiro, por exemplo, está juntando um dinheiro para comprar um veículo X. E você viu que ali no leilão ele está pela metade do preço, porque os lances do leilão eles começam mais ou menos em 50% do valor da tabela FIP. Essa é a regra. Mais ou menos. Tem uns que um pouquinho mais, uns um pouquinho a menos, mas você viu ali que você tem condições de comprar 2 veículos, um para você e um para tua esposa. Você tem capacidade financeira para isso? Não tem problema, pode comprar. Não precisa fazer um cadastro específico para sua esposa, não é limitado a um por pessoa Eu e aí posso vai. comprar, então, mais de um veículo. Capacidade financeira da pessoa, da empresa. Lembrando que é muito importante, você tem que fazer o cadastro pelo menos 72 horas de antecedência do início do leilão. Leilão que está previsto para dia... Iniciando dia 14, a próxima segunda-feira, a primeira rodada do leilão inicia na próxima segunda-feira, ele acontece por 7 dias, depois encerra. Os veículos que não foram vendidos durante esse período, eles entram em uma nova rodada de leilão com o preço diminuído. E aí vai, são até 4 rodadas que vão ser executadas. O que normalmente vem na cabeça das pessoas é, eu vou esperar até a última rodada. Mas aí é igual aquela promoção nas lojas físicas que a gente conhece mesmo. Para o final, vai ficar só aquilo que as pessoas não quiseram. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, Exatamente. pronto. É o dito popular, essa é a premissa e não tem para onde correr. Andrei, muito obrigado pela vinda. Quiser complementar com mais alguma informação, fique à vontade. Gilson, a Polícia Rodoviária Federal mais uma vez agradece a oportunidade de estar aqui em frente à população, trazendo informação de qualidade num programa que tem muita abrangência. Então, é muito bom porque mais pessoas têm a possibilidade de ter acesso a esses bens num valor comercial muito atrativo. Então, é uma boa oportunidade para quem está pensando em comprar um carro. A Polícia Rodoviária Federal trabalha nesse sentido de auxiliar a sociedade também. E a gente continua com as nossas operações em todo o estado. Daqui a pouco a gente vai fechar o primeiro semestre e eu vou, mais uma vez, comparecer aqui, como a gente já faz, trazendo os números. Hoje nós somos o estado que mais apreende madeira no Brasil. O pequeno estado de Rondônia, a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, do nosso tamanho, se comparado com outros estados, com outros efetivos, hoje nós alcançamos o primeiro lugar no Brasil em apreensão de madeira, o terceiro lugar em apreensão de armas, e estamos brigando aí para entrar nos 10 estados que mais apreendem droga no Brasil. Isso só a atuação da PRF, fora as polícias parceiras, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil. Esses dados especificamente da atuação exclusiva da PRF, importante que se diga. Parabéns pela atuação. Eu não poderia deixar de perguntar, eu não sei se você tem alguma informação para corroborar, mas ontem nós ficamos sabendo de um fechamento da rodovia na altura de Vista Alegre do Abunã. E aí, como o senhor falou sobre a apreensão de madeiras, me veio à mente aqui que uma das pautas de reivindicação era justamente sobre a atuação dos órgãos competentes na operacionalização das madeiras ali naquela região. O senhor tem alguma informação? Quanto tempo ficou fechada? Se já foi aberta? Sim, foi aberta. A BR ela ficou fechada ontem das 9h30 da manhã até aproximadamente às 16 horas, um pouquinho antes das 16 ela foi liberada, por manifestantes que são trabalhadores da área de extração de madeira, daquela região de Vista Alegre do Abunã, e a reivindicação deles era uma conversa, uma reunião com os órgãos responsáveis pela fiscalização desse tipo de atividade, que não é a PRF, por conta de impasse deles ali nesse tipo de fiscalização. Um ponto positivo que tem que se ressaltar nesse tipo de bloqueio que foi feito é que a PRF, quando foi acionada, já chegou lá de imediato, fez a negociação e os manifestantes, tendo a pauta deles sendo julgada aí justa ou injusta por qualquer pessoa que seja da sociedade, em todo momento eles colaboraram. Nenhuma viatura foi parada, não houve bloqueio total para nenhuma viatura, nem ambulância. Eu acompanhei parcialmente, a proposta era pelo menos liberar a polícia e saúde, né? Isso. Eles cumpriram com isso, foi uma manifestação pacífica. Polícia, saúde e pessoas de mais idade que estivessem nos veículos também, para não gerar um transtorno para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. O senhor foi muito pertinente quanto posicionou, independente da viabilidade, se é justa ou não a manifestação, a PRF tem uma outra atuação, né, que é a premissa dela, a responsabilidade pela via, o qual ela de pronto já foi acionada, fez as suas tratativas, e as pautas de reivindicações aí são com os demais órgãos, e eu gostaria até que o senhor trouxesse para nós. Eles foram atendidos? Foram, a PRF inclusive participou da reunião junto ao IBAMA e ICMBio e os manifestantes, para que eles colocassem ali as condições
dos motivos que eles estavam manifestando, o ICMBio também e o IBAMA pudessem ali se conversar e chegar num acordo. A PRF foi um intermediário. E o que você falou é exatamente isso que é a nossa missão constitucional, garantir a liberdade de circulação das pessoas na BR. Então, existe também a liberdade de manifestação e a Polícia Rodoviária Federal, como um órgão garantidor de direitos, estava ali para que aquelas pessoas que se sentem no direito de manifestar pudessem fazer isso, só que com o mínimo impacto possível para as pessoas e principalmente pessoas em situação de urgência, emergência ou fragilidade. Por meio de conversa, negociação, tudo isso foi respeitado e no final do dia eles conversaram aí as condições finais da conversa e dos acordos que foram feitos, fica para os manifestantes e para os representantes do IBAMA e ICMBio. Perfeito, agradeço demais. Olha, não estava na pauta, agradeço por oportunizar que a gente também trouxesse a informação aí para a população. O querido amigo Rai prontamente já colocou algumas imagens ali desse protesto. E eles fecharam literalmente, né? Olha o tamanho das toras que... Passa que eu quero ver, meu amigo. Não estou discutindo aqui se sou favorável ou contrário. A gente está noticiando. Aconteceu, a polícia foi acionada, tomou a devida providência e a gente deveria, viu, Eliane, minha querida produtora, tentar trazer alguma informação amanhã acerca do que foi acordado, porque todos nós sabemos da importância que se tem esse setor econômico para aquela região, né? São dezenas de milhares de famílias que sobrevivem desta atividade da extração de madeira, mas, por outro lado, é necessário que tenha-se critérios. Nós temos que ter as nossas responsabilidades. Agradeço mais uma vez o senhor pela vinda aqui, um grande abraço. Muito obrigado, Edilson, obrigado ao espectador e até a próxima, se Deus quiser.